Na segunda metade do século XX, cada vez menos países democráticos do Ocidente tinham pena de morte. Mas Israel quebrou essa tendência na semana passada. Nós temos história desde o início dos tempos em Judá e Samaria, de que se o filho dela quiser matar, ele vai pagar pelo crime. Linha vermelha. Nenhuma união que, mesmo que pressionem e ameacem o Estado de Israel, eles não se tornam, eles não concordam. Nós estamos em nosso próprio país. Com nossa soberania, vamos defender nossos cidadãos. E se um amigo quiser matar, ele vai saber. E ele quer, ele vai... Ok, Mark, escute, para quem não reconheceu a pessoa que acabou de falar, esse é o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que tem uma reputação mundial de ser messiânico ou fanático. Eles o chamam de extremista de direita. E podemos debater sobre isso depois. Mas ele está entre aqueles que foram fundamentais para aprovar esse projeto de lei na primeira, segunda e terceira leituras no Knesset. Teve maioria de votos no Knesset, o parlamento de Israel. E assim que isso aconteceu, o mundo inteiro se voltou contra Israel, o que não é surpresa, acusando Israel de ser, você sabe, genocida e criminosa. E assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. E eu acho que precisamos nos aprofundar nessa questão, porque não se trata apenas de pena de morte. Este é um projeto de lei que prevê pena de morte para terroristas. Então, eu presumo que você e eu temos opiniões muito diferentes sobre se isso é algo bom ou ruim. Então, Israel tem pena de morte prevista em lei há décadas. E, na verdade, houve apenas uma pessoa em toda a história do Estado de Israel que foi enforcada. Esse foi Adolf Eichmann, criminoso nazista capturado pelo Mossad na Argentina e levado a Israel para julgamento. Ele teve um julgamento muito longo e abrangente. A sentença de morte foi dada. Houve recurso à Suprema Corte de Israel. A sentença de morte foi mantida. Ele participou diretamente do assassinato de centenas de milhares, talvez milhões de judeus, e merecia morrer. E ele foi, até agora, a única pessoa executada por um tribunal israelense. Então, tínhamos a pena de morte prevista para esse tipo de atrocidades. E há alguns anos, a pena de morte foi ampliada para incluir atrocidades terroristas, mas nunca foi utilizada. Agora, a lei foi endurecida mais uma vez, então, teoricamente, é mais fácil que isso aconteça. E é interessante porque algumas pessoas podem pensar que o motivo disso estar acontecendo tem a ver com o massacre do Hamas em 7 de outubro de 2023, o que, em certa medida, é verdade. Ou seja, houve um assassinato em massa cometido por terroristas de Gaza contra 1.200 israelenses. Outros foram massacrados e 250 foram feitos reféns. Então, sim, existe esse clima e esse sentimento de que precisamos fazer algo a respeito, porque terroristas nas prisões israelenses raramente cumprem toda a sua sentença, seja qual for. Às vezes, eles têm várias sentenças de prisão perpétua. Às vezes, eles têm sentenças mais curtas, mas o problema é que os terroristas de Gaza e também da Judéia e Samaria usam isso como moeda de troca. Eles sequestraram ao longo dos anos, já passamos por isso várias vezes. Um caso particularmente famoso foi o de Gilad Shalit, que, após 5 anos em cativeiro do Hamas, foi libertado em troca de 1.100 terroristas nas prisões israelenses. Um deles foi Itzhak Sinwar, que acabou sendo o mentor do massacre de 7 de outubro. Então, tudo isso está conectado, mas esse assunto voltou à tona bem antes do massacre de 7 de outubro, e foi quando uma jovem foi assassinada por um terrorista na floresta. Acredito que isso foi em 2019. E então o assunto voltou à tona porque ela também foi estuprada e brutalmente assassinada. Quando eu digo, olha, todo assassinato é brutal. Mas quando usamos esse adjetivo, geralmente significa de uma forma particularmente, digamos, sádica ou dolorosa. Não apenas, digamos, atirar na cabeça de alguém, mas sim torturá-la, uma morte lenta e dolorosa. O assunto voltou à tona e aparece repetidamente. E, aliás, isso teve um certo apoio bipartidário.
Não se trata de esquerda ou direita em Israel. Há alguns membros, algumas pessoas que apoiam, outras que não apoiam, mas o que eu gostaria de falar com você hoje, Mark, é sobre a indignação no resto do mundo. E, aliás, os Estados Unidos são uma democracia ocidental e alguns estados nos Estados Unidos ainda têm pena de morte. Correto, 100% correto. Quero levantar alguns pontos. Primeiramente, não há dúvida de que essa tem sido uma discussão na sociedade israelense e na política israelense há anos, se não há décadas. Como lidar com esses terroristas? O que mudou? Antes de tudo, 7 de outubro de 2023 mudou muita coisa, certo? Essas pessoas atravessaram a fronteira, estupraram, mutilaram, queimaram pessoas vivas, decapitaram e fizeram todas aquelas coisas terríveis, sim. Embora essa lei não vá afetar aquelas pessoas que estão sob custódia israelense hoje, porque nenhuma lei pode ser retroativa assim. E por isso essas pessoas vão pegar prisão perpétua. A lei é para o futuro. Segundo ponto, e você disse isso, mas eu quero reforçar o ponto que você levantou. Os israelenses não acreditam que temos penas de prisão perpétua que realmente funcionem, certo? Que esses caras, esses terroristas, cometem crimes hediondos, certo? Contra pessoas inocentes. Após alguns anos, eles são libertados em trocas de prisioneiros. Isso virou quase uma norma. Talvez se possa culpar Israel por ter transformado isso em norma, mas é outro assunto. O fato é que se tornou uma norma. E então alguém comete esse tipo de atrocidade, sim, mata pessoas inocentes da forma mais brutal possível. E, sabe, vou cumprir meus 5, 6, 7 anos, talvez no máximo 12 anos de prisão, e depois vou ser libertado em algum tipo de troca de prisioneiros, certo? Isso pega todo o conceito de prisão perpétua e joga no lixo. Simplesmente não é sério. O terceiro ponto é que muitos se manifestaram. Vi a Liga Árabe nos condenando por isso. Esses são países que eles mesmos adotam a pena de morte, certo? Isso é realmente a maior hipocrisia. Agora, os europeus e outros, você sabe, disseram: haverá consequências para Israel, certo? Porque introduzimos a pena de morte. Ainda não a aplicamos. Em breve falaremos sobre sua eficácia. Isso vai funcionar? Vai realmente deixar os israelenses mais seguros? Essa é outra questão. Ouvi alguns europeus dizendo que, se Israel agir assim, haverá consequências. Então, como você disse, em muitos estados dos Estados Unidos, há pena de morte. Isso tem consequências para as relações entre os Estados Unidos e Israel? Eu diria até mesmo com a China, que não é um país democrático, não é um país ocidental e que tem pena de morte. Acho que é o país que mais aplica a pena de morte no mundo, executando pessoas. Eles vão dizer aos chineses que vão impor sanções a eles? Em outras palavras, isso claramente está escolhendo o Estado judeu como alvo por algo que não fazem com mais ninguém. Mas certamente uma sociedade democrática com o Estado de Direito, com um judiciário muito forte e poderoso, alguns dizem até poderoso demais, isso não é algo que possa ser feito de forma arbitrária, sim. Se foi certo ou errado fazer isso, essa é uma discussão à parte, mas não há dúvida de que há muita hipocrisia na forma como as pessoas estão discutindo isso. Certo, eles estão discutindo como se fosse como eles chamam, uma lei racista contra os palestinos. Agora, eu diria que qualquer pessoa que diz isso, na verdade, acredita que todos os palestinos são terroristas. Porque uma lei que prevê pena de morte para terroristas em certos territórios, por que você automaticamente assumiria que são palestinos, a menos que você acredite nisso? Agora, você estaria certa em acreditar nisso, porque, na verdade, a maioria desses atos de terrorismo é cometida pelas pessoas, pelos residentes dos territórios da Autoridade Palestina e de Gaza. Isso é apenas um fato. Na verdade, essa lei permite a pena de morte para terroristas judeus, o que chamamos de terroristas judeus. Agora, há pessoas que odeiam esse termo, porque aí você precisa entrar na definição do que é um terrorista. E, novamente, isso é para outra discussão. Mas chamar isso de racista quando o que você está enfrentando é o terrorismo, eu diria que as pessoas que dizem isso é que são racistas porque estão fazendo uma suposição automática sobre a identidade desses terroristas. Além disso, onde estavam essas vozes? Quando?
A autoridade palestina ainda faz isso, aliás, paga mesadas toda vez que alguém mata judeus. Você recebe uma mesada mensal, sua família recebe uma mesada mensal vitalícia. Isso é incentivado. Onde eles estavam, aliás, nem precisam de pena de morte na autoridade palestina. Eles não gostam quando alguém faz algo ou se a pessoa é gay, simplesmente a jogam do telhado. Pode-se dizer que isso é pena capital, mas não passa por tribunais nem nada disso. Então, como você disse, existe muita hipocrisia aqui. Agora, quanto aos terroristas, os terroristas da Nukba de 7 de outubro, é verdade que essa lei não pode ser retroativa, mas o ministro Ben-Gvir disse que foi questionado sobre isso. E ele realmente disse que isso é verdade, mas que haverá algum tipo de emenda no futuro. Nós vamos trabalhar nisso, para realmente tornar isso possível. Agora, outro problema com esses casos, o motivo pelo qual os israelenses não conseguem acreditar que, quando alguém pega a prisão perpétua, realmente fica lá, é que isso não acontece só com terroristas. Além disso, sempre achei que o sistema judiciário em Israel é muito brando com assassinos. Judeus, árabes, não me importa qual identidade eles tenham. Já tivemos histórias horríveis de assassinatos terríveis. E o que eles chamam de prisão perpétua são 20 anos. Agora, e se você tem 30 anos quando comete o crime, você sai quando tem 50. Isso é prisão perpétua? Aos meus olhos, não é. E por isso sempre achei isso horrível. E o problema com os terroristas, mesmo que fiquem muitos, muitos anos na prisão, o que acontece com eles, diferente dos criminosos comuns e assassinos, é que eles têm se aproveitado do sistema prisional israelense para conseguir diplomas universitários, se agrupar, formar novas células terroristas, se radicalizar ainda mais, estudar o Alcorão, se unir novamente de dentro das paredes da prisão para perpetrar ataques terroristas do lado de fora. Eles tiveram condições muito, muito confortáveis. Eles tiveram permissão para cozinhar sua própria comida, assar seu próprio pão sírio. Eles tinham televisores. Bem, o ministro Ben-Gvir, quando assumiu como ministro da Segurança Nacional, acabou com isso. Ele disse: isso não é um acampamento de verão. Isso é uma prisão. E essas pessoas cometeram atos horríveis de violência, e não apenas os terroristas da Nukba. Enfim, o ponto é que ele, na minha opinião, embora eu tenha muitas críticas a ele, muitas vezes é demonizado pelo motivo errado. Quero responder a duas coisas que você mencionou agora. Primeiro, vamos falar sobre como a autoridade palestina incentiva o terrorismo. E diferente do crime comum, e aqui precisa ser dito, você falou sobre, houve alguns crimes muito vis que vimos em Israel. Mas do ponto de vista, comparando Israel com outros países ocidentais, este é um país muito seguro. Nossa taxa de assassinatos e de crimes violentos em Israel é muito menor do que, digamos, a média ocidental, certo? E podemos nos orgulhar disso em Israel, mas agora vamos olhar para isso. A autoridade palestina, que, claro, de acordo com a própria legislação deles, sim, se alguém vende terra para um judeu, isso é pena de morte, certo? Eles têm pena de morte para isso e ninguém comenta, certo? Isso é ridículo. Eles oferecem vários incentivos para que pessoas virem terroristas. Você falou do incentivo financeiro, certo? Quem mata judeus e é preso tem a família sustentada pela autoridade palestina, que paga dinheiro vitalício. E não é só o incentivo financeiro. Se uma família anônima tem um filho que comete esse crime, de repente vira herói nacional, recebe homenagens e é tratado como se tivesse ganhado um prêmio prestigioso, é isso que acontece. Então existem todos esses incentivos sociais e econômicos do lado palestino, na verdade, para matar pessoas inocentes. Israel poderia justamente dizer que está apenas tentando desincentivar essas pessoas de se tornarem terroristas aplicando a pena de morte. Você não vai passar o resto da sua vida na prisão até ser solto antecipadamente em uma troca de prisioneiros. Queria dizer que a autoridade palestina incentiva o terrorismo. Se as ações de Israel são eficazes ou não, ainda vamos discutir. Isso está por vir. Mas essa é a ideia.
para fornecer uma forma de dissuasão. Porque, de novo, é um incentivo negativo, mesmo com tantos positivos disponíveis. Sobre a questão do terrorismo judaico aqui, os críticos do projeto de lei, os críticos sensatos e lógicos do projeto, dizem que, da forma como está redigido, ele se aplica mais ao terrorismo palestino. Concordo, nem toda violência de justiceiros judeus é terrorismo. Cortar árvores, embora eu seja contra e ache que devem ser presos, não é terrorismo. Terrorismo é matar inocentes. Agora, já houve casos assim. O mais famoso aconteceu há cerca de 10 anos em Douma, onde um extremista judeu jogou um coquetel Molotov e uma jovem família palestina, foi queimada viva. O homem recebeu penas de prisão perpétua consecutivas, certo? Acho que o próprio Netanyahu chamou isso de terrorismo judeu, não foi? E ele pediu publicamente aos serviços de segurança que tratassem esse tipo de comportamento como se fosse o Hamas ou o Hezbollah ou qualquer coisa assim, e com razão. Disseram que, pela redação do projeto de lei, não seria possível aplicar pena de morte a esse tipo de terrorismo judeu. Não sou advogado, precisaria analisar o projeto de lei. Não sei se concordo com isso, mas essa foi uma das questões levantadas. Eu acho que é crucial dizer isso, certo? Como israelense, vejo o terrorismo palestino como a principal ameaça a Israel. Sim, senhor. O terrorismo judaico realmente é um fenômeno periférico e muito pequeno. Isso já aconteceu. Eu tive que voltar 10 anos para lembrar do caso mais grave, certo? Os palestinos têm uma história muito mais extensa, para usar uma palavra diferente. Mas mesmo assim, quando há um caso tão grave, eu acho que você tem que ser imparcial. Tem que se aplicar aos israelenses da mesma forma. Eu concordo. E, aliás, ninguém está falando sobre a ideia de que, de alguma forma, estamos apenas dizendo: vamos apenas matar terroristas palestinos. Não, escute, há terroristas palestinos que jogam pedras, e isso pode ser mortal, especialmente se elas forem jogadas contra carros quando você está na estrada. Todos já passamos por isso. Ninguém está falando sobre pena de morte para isso, ok? Existe uma diferença muito clara. Eu acho que a lei vai ter que ser mais clara. E, aliás, há um debate sobre se isso inclui terroristas judeus, mas certamente aqueles que realmente cometem esses assassinatos. Não apenas, de novo, como você disse, cortar árvores, jogar pedras, seja lá o que for. Até mesmo incêndio criminoso, sabe? Já houve o que chamam de terroristas judeus. Eu não gosto de chamá-los assim, mas enfim. Bem, nesses casos específicos, eles eram incendiários. Eles colocaram fogo em carros, mas não com pessoas dentro. Certo. Você pode argumentar que sim, eles deveriam ir para a cadeia. Essa é a diferença entre nós e a autoridade palestina. Nós penalizamos pessoas que agem dessa forma e a autoridade palestina as glorifica. Agora, um dos argumentos que sempre foi feito contra a pena de morte, e eu me lembro disso enquanto crescia nos Estados Unidos, era que o principal não era só, não é humanitário e não podemos brincar de Deus. E se você cometer um erro? Uma pessoa inocente sendo executada é pior do que deixar 100 assassinos livres, sabe? Esse sempre foi o tipo de argumento ético. E existe um projeto inteiro nos Estados Unidos chamado Projeto Inocentes, onde pessoas que ficaram presas, seja no corredor da morte ou não, mas ficaram presas por décadas. E então, com novas tecnologias de DNA, você sabe, temos mais e melhores tecnologias que permitem que evidências de crimes cometidos no passado venham à tona. E houve não apenas alguns casos de pessoas presas injustamente. Então, aqueles que foram executados ou estavam prestes a ser executados, eu também concordo, isso é terrível. Mas já vimos casos em que está totalmente claro, em que o assassino admitiu, em que os crimes foram tão horrendos. E eu, em particular, crimes contra crianças pequenas de natureza sexual e crimes violentos, em particular contra crianças, isso é algo que me incomoda profundamente. E eu, como sempre disse, executaria alguém de bom grado por isso. E, de novo, nem estou falando sobre, sabe, essa ideia de que, de alguma forma, é só porque os israelenses querem punir os palestinos. Isso é um absurdo ridículo. De novo, não podemos.
Um dos motivos pelos quais temos dificuldade em confiar nas nossas prisões é esse. É que mesmo quando dizemos, ok, chega, não haverá mais trocas, não vamos soltar assassinos para recuperar um refém israelense. Bem, quando isso realmente acontece, nós, israelenses, não aguentamos, eles são reféns, não vamos deixá-los sofrer. E então, da próxima vez que isso acontecer, vamos fazer de novo. Mesmo toda vez que dizemos isso, e toda vez que há uma comissão de inquérito que recomenda nunca fazer isso, nós cedemos. E nós cedemos porque todos somos mães e pais e nos importamos com cada pessoa aqui. Então precisamos fazer algo para acabar com isso. Ironicamente, outro problema é este. E se você olhar para o dia 7 de outubro, esse é um bom exemplo. Quando há um evento acontecendo, quando ocorre um ato de terrorismo, as forças de segurança israelenses deveriam matá-los na hora. E muitas vezes fazem isso, especialmente se suas próprias vidas estiverem em perigo naquele momento. Mas o problema é que nós temos, na nossa legislação, procedimentos muito rigorosos sobre quando é permitido atirar para matar, atirar para matar. E você pensa nesses jovens soldados e policiais que têm que estudar a legislação antes de poderem sair e suas vidas estão em perigo e alguém está vindo para cima deles com uma faca. Eles atiram? Eles não atiram. Eles atiram na perna, no ar. Mas uma das coisas é que, em 7 de outubro, as forças israelenses mataram muitos, muitos, muitos terroristas. Você poderia dizer que isso foi a pena de morte. O problema é que eles não foram a julgamento. Eles foram mortos na hora porque estavam em plena onda de assassinatos. Então, como eu disse, ironicamente, é quase melhor se simplesmente matarmos eles na hora do que prendê-los, do que colocá-los na cadeia e depois dizer: vamos levá-los aos tribunais e dar a pena de morte. É uma questão complicada. Então eu também, obviamente, se alguém está em combate com você, você o mata antes que ele te mate. Isso é básico. Se alguém se rende e você ainda assim o mata, é outra questão. Sim, nós não temos permissão para matá-los. Você não pode fazer isso pela lei israelense. Além disso, mesmo que consiga sua vingança, essas pessoas podem fornecer informações valiosas. Sabemos disso pelos assassinos de 7 de outubro, sim, aqueles que conseguimos capturar muitas vezes forneceram informações muito úteis sobre, você sabe, o que está acontecendo. Então, também existe uma razão utilitarista para, se alguém se render, levá-lo sob custódia e interrogá-lo seriamente. Vamos falar de precisão. Entendo que para muitos israelenses isso mexe com o instinto deles, certo? Essas pessoas são terroristas brutais e merecem a pena de morte. É uma questão moral, cada um tem sua opinião, pois a moralidade varia conforme os valores das pessoas. Eu focaria aqui em: isso realmente vai reduzir o nível de terrorismo? E aqui eu acho que há uma questão séria, Mark. Porque quando alguém, você sabe, nós costumávamos ter homens-bomba, certo? Então, como você vai desincentivar um homem-bomba com pena de morte se a pessoa já planeja morrer de qualquer jeito, certo? Você consegue desincentivar um terrorista que está avançando, sabe, com uma arma ou uma faca em direção a uma multidão de pessoas? Talvez eles já esperem morrer mesmo, não sei. Essa é difícil. Como você desincentiva? Será que a pena de morte pode desincentivar alguém que quer morrer pela sua causa? Como um piloto kamikaze, certo? Você vai morrer. Então eu vou te condenar à pena de morte. Isso realmente... E aí surgem questões aqui. Isso realmente vai tornar os israelenses mais seguros? E embora os serviços de segurança por muitos anos fossem contra essa lei, agora eles não se manifestaram contra ela. Mas ainda acho que é uma questão em aberto. Isso realmente vai fazer com que o público israelense... A segunda pergunta é: e quanto às consequências não intencionais? E digamos que haja um palestino no corredor da morte que foi condenado à pena de morte. E ele foi sentenciado e será enforcado na próxima terça-feira, certo? Nessa situação, certamente haverá cartas de presidentes e líderes religiosos de todo o mundo pedindo para poupar a vida dessa pessoa. O que os grupos terroristas estarão fazendo nesses 10 dias? Eles vão tentar sequestrar israelenses e ameaçar: se vocês matarem ele, nós matamos eles. Já há precedentes para esse comportamento.
Em outras palavras, ok, o que isso realmente significa quando acontecer, certo? Em, Agora você tem um presidente americano que não interfere nessas questões. Mas e se no futuro houver um presidente americano contra a pena de morte? Aliás, não só um presidente americano, mas um presidente israelense que tem o poder dos indultos e ainda tem nossos tribunais. Nossa Suprema Corte é totalmente contra esse tipo de coisa. Olha, eu ficaria surpresa se alguma sentença de morte realmente fosse executada, considerando o nosso sistema judiciário. Estou falando sério. Então, a questão não é só se isso funciona. Valeu a pena ter tudo isso? Será que o mundo vai nos criticar por isso, se nem vai ser usado, implementado, e por causa dos nossos tribunais? Mas aqui está a questão. Aqui eu diria que há duas perguntas. Uma é bom passar essa mensagem, especialmente depois do dia 7 de outubro, a mensagem de que não vamos mais ser bonzinhos? Ok, já deu. Isso já dura décadas e precisamos dar um basta nisso. E o que vamos dizer a vocês, terroristas, é que não vamos mais tolerar isso. Quando estivermos lidando com vocês, vamos lidar nos seus termos, não nos nossos, não com nossos valores ocidentais. E tudo é. E vocês têm que ter 3 refeições por dia na prisão, com arroz, vegetais, carne e manucate. Não, não, isso acabou. Certo? Vocês torturam, matam e estupram nosso povo. A consequência é que você está morto, você é um homem morto. Tudo bem. Essa mensagem também é importante transmitir uma mensagem mesmo que no final ela não seja implementada. Eu não sei a resposta para isso, mas sei que até agora a nossa mensagem tem sido muito, muito fraca. Então, na preparação para o dia 7 de outubro, como exemplo, toda sexta-feira, a partir de Gaza, um grupo de adolescentes, jovens e alguns um pouco mais velhos do que adolescentes lançavam coquetéis Molotov e balões incendiários por cima da cerca entre Gaza e Israel. Toda sexta-feira eles se reuniam e faziam tumulto. E as forças israelenses não tinham permissão para atirar neles de acordo com os tribunais e com nossas regras de engajamento. E eles estavam nos testando, e nós simplesmente continuávamos deixando eles saírem impunes. Só um exemplo. E eles nos viam corretamente como otários. Tipo, olha, se eles fizessem isso, se esses mesmos adolescentes fizessem isso com o Hamas, eles estariam mortos em 2 segundos. Então, a pergunta é: que tipo de mensagem nós passamos para os assassinos islamistas? E agora, com a guerra no Irã, a guerra contra a República Islâmica, estamos vendo que é verdade, as coisas não estão, eles não estão sendo dissuadidos pelas nossas bombas. Mas essa não é a questão. A questão não é se nós dissuadimos esses islamistas radicais com nossas bombas, mas sim se nós os derrotamos, se nós os enfraquecemos e derrotamos. E é por isso que eu entendo por que o projeto de lei da pena de morte para terroristas foi aprovado, mesmo que, em termos legais, de novo, sabe, nem você nem eu somos advogadas. E eu já ouvi argumentos dos dois lados sobre isso, de que está mal redigido ou algo assim. Mas uma coisa que eu me recuso a admitir, não é uma lei racista de jeito nenhum. Eu discordo. Você disse em parte do que falou que, sabe, a pena de morte não está de acordo com os valores ocidentais. Nos Estados Unidos, uma forte democracia ocidental, a pena de morte para crimes graves. Em Israel, só para crimes graves. Sei que isso é controverso na América. A verdade é que isso também é controverso em Israel. Acho que havia novamente um sentimento de impotência, por falta de palavra melhor. Exatamente. Criminosos condenados à prisão perpétua estavam sendo soltos rapidamente. Dá para culpar Israel por isso, pois não era necessário liberá-los para recuperar nosso povo com vida. Mas partindo do pressuposto de que sempre haverá terroristas e eles continuarão sequestrando e continuarão existindo, certo? Isso é, em muitos aspectos, a resposta de Israel ao fato de que prisões perpétuas não funcionam. Eu gostaria de dizer algo sobre o Sr. Ben-Gvir. Que quando essa legislação foi aprovada, eles abriram uma garrafa de champanhe no Knesset e começaram a comemorar. E o presidente do Knesset, com toda razão, Amir Okana do Likud, um dos líderes do Likud, ele convocou-os
Eu não sei como eles chamaram isso. Os assistentes do Knesset, do parlamento, para dizer a eles para pararem com aquilo. Eles não podem fazer isso. Eles esconderam. Eles confiscaram isso. Eles esconderam a garrafa de... E eu entendo, não acho que Ben-Gvir esteja necessariamente comemorando as futuras mortes de terroristas palestinos. Ele defendeu essa legislação por muito tempo e comemorou sua aprovação no Knesset. Mesmo assim, não foi considerado apropriado pelo presidente do Knesset. E eu queria explicar o porquê, na minha opinião. Acabamos de ter nossos Seders de Pesach, certo? A refeição judaica tradicional, para quem não conhece, sim, na noite de Pesach. E tem uma parte em que passamos pelas 10 pragas que foram infligidas aos egípcios. E tem uma parte da cerimônia em que você derrama uma gota de vinho porque, no final das contas, os egípcios sofreram nas pragas. Agora não lamentamos, pois elas permitiram que os judeus fossem livres. Foram libertos da escravidão no Egito, certo? Mas nós dizemos que mesmo assim sentimos um momento de dor pelos egípcios que sofreram. E eu acho que mesmo aqueles que apoiam a pena de morte em Israel deveriam dizer que isso é um mal necessário para combater o terrorismo. Eles não deveriam comemorar isso. Eles não deveriam sorrir. Isso é, na visão deles, uma ferramenta necessária. Ninguém deveria estar sorrindo ao falar da pena de morte. É um debate sério. Precisamos ter esse debate. Existem bons argumentos dos dois lados. Acredito que quem apoia a pena de morte tem argumentos fortes e sérios. Mas não sorria por causa disso. Não comemore isso. Diga que é algo necessário, mas é uma necessidade lamentável. Não, eu concordo com você. Foi no mínimo inadequado ele abrir uma garrafa de champanhe, rindo e pulando por aí. Ahn, mas e de novo, foi porque ele estava realmente comemorando sua vitória legislativa. Foi como se ele esquecesse que não tinha simplesmente acabado de aprovar uma lei sobre transporte ou algo assim, entende? E também porque ele é muito infantil muitas vezes. Ele parece um ativista adolescente ou algo assim, mesmo quando tem boas intenções. Isso pegou muito mal. Mas é o seguinte, isso é o que eu quero dizer. Por que que eu quero elogiar a sociedade israelense? Isso é inaceitável em Israel. A presidente do Knesset disse: nada disso, confiscou a garrafa e mandou parar. Todos os israelenses disseram que aquilo foi vergonhoso, certo? Esse é o ponto que precisamos enfatizar mais quando nossos inimigos estão compartilhando aquele vídeo do champanhe por toda a internet, e é por isso que Ben-Gvir deveria saber melhor e não deveria ter feito aquilo. Mas o que estou dizendo é que você precisa julgar uma sociedade não por pessoas que se comportam de forma inadequada, ou por suas maçãs podres, ou qualquer coisa que você queira dizer, ou por seus assassinos. Você julga uma sociedade pela forma como ela responde a essas coisas. E na autoridade palestina, coisas assim recebem como resposta glorificação e dinheiro. Ele é celebrado. O assassinato de judeus é comemorado. Monumentos recebem o nome de terroristas. Em Israel, isso não é celebrado. E a questão é que até mesmo esse gesto de abrir uma garrafa de champanhe foi condenado em todo Israel. Esquerda, direita, centro. Então é assim que você julga, não por haver um cara que agiu como um idiota e fez algo muito estúpido e inadequado. Você julga pelo que a maioria faz e como nos sentimos. E lá isso não é enfatizado o suficiente. Então, tudo bem destacar a garrafa de champanhe. Por que não destacar a apreensão da garrafa de champanhe? Eu concordo com você nisso. Chegamos ao final do nosso podcast. Acho que esse foi o nosso primeiro podcast em uns 2 meses em que não dissemos a palavra Irã. Acho que mencionamos isso uma vez, mas não detalhamos o que ocorre no Irã. Precisamos retomar isso na próxima semana. Isso mesmo. E deixa eu só dizer uma coisa, ou 2 coisas. Primeiramente, gostaria de dizer que, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, curta e se inscreva no nosso canal e no nosso podcast Israel, Diplomatic, com Mark Regev e Ruti Bloom.